Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast, hoje na presença do Pedro, nosso estagiário. Oi, pessoal. Dr. Tiago Moura está aqui conosco também. Olá pessoal, E prazer estar com vocês. o motivo principal hoje aqui do nosso podcast é tirar dúvidas dos nossos seguidores. A gente tem feito muitos peelings químicos profundos e temos divulgado no nosso Instagram. E isso tem repercutido bastante e gerado dúvidas, né, dos nossos seguidores. Inclusive tem um paciente nosso que está em curso, né, está no pós-peeling químico profundo e está postando diariamente foto e marcando a gente. E muita gente com dúvida, né, de qual peeling será que é esse? Será que é o peeling de fenol? Será que o peeling de fenol voltou a ser liberado, voltou a ser utilizado? Então, o motivo principal do nosso podcast aqui hoje é bater um papo, né, Tiago? E tirar dúvidas, sanar as dúvidas dos nossos pacientes e seguidores. Exatamente. E aí, para fazer um sentido em como a gente está fazendo isso, já vou deixar avisado, né, para todo mundo. À medida que as coisas foram acontecendo no Instagram, desde proibição do fenol, toda aquela repercussão que deu na mídia, todos os profissionais começaram a buscar alternativas, né, para o peeling de fenol. E as principais indústrias farmacêuticas, farmácias de manipulação, começaram a buscar alternativas. Essas alternativas vieram, elas apareceram, e hoje nós temos excelentes estratégias para entregar um resultado semelhante ao fenol, porém não é o fenol que a gente está usando, tá? Então, à medida que eu fui postando esses casos no Instagram da clínica, dúvidas começaram a surgir. E nós separamos as principais dúvidas e trouxemos elas aqui para poder falar para vocês. E esperamos que seja algo bem esclarecedor e que coloque os pingos nos is e esclareça de uma vez por todas para todos os pacientes se é fenol, se não é, como que é, se funciona ou não, risco, indicação, contraindicação, benefício, prazo de recuperação. Vamos falar sobre tudo isso. Então, para começar, Tiago, eu acho que a gente podia começar falando do fenol, né, propriamente dito, porque da última vez que nós estivemos aqui, a gente falou ainda sobre o fenol e ele ainda era liberado, né? Estava tendo uma confusão ali, mas ainda era liberado pela Anvisa. Então, eu queria que você elucidasse isso para a gente, como está a situação atual do fenol no Brasil. Depois que nós tivemos aí uma fatalidade, né, envolvendo um paciente que fez um peeling de fenol com uma pessoa que não era habilitada, não era profissional da área da saúde, não sabia o que estava fazendo. Tivemos uma intercorrência séria com esse paciente e ele veio a óbito, né? Isso foi noticiado em todos os veículos de comunicação, em jornais, revistas. Então eu imagino que não é novidade para ninguém que foi uma fatalidade, mas era ao mesmo tempo uma fatalidade prevista porque aquela pessoa não tinha condições de estar fazendo aquilo. Então ela assumiu os riscos e, enfim, fez tudo errado, né? O peeling de fenol, uma coisa tem que ser dita, ele é um peeling extremamente estudado pela literatura, já há muitos e muitos anos, não é uma novidade nem no Brasil e nem no mundo. Tá? Então, médicos, cirurgiões plásticos, cirurgiões dentistas, biomédicos, um monte de classes já fazia muito bem o fenol, com muitos resultados positivos, inclusive com segurança para o paciente. Então, a ideia não é falar mal do fenol, muito pelo contrário, adoro o fenol, se o fenol voltar, volto a fazer com o maior prazer. Porém, hoje ele está suspenso em todo o território nacional por determinação da Anvisa, por força de lei, e nenhum profissional pode fazer o peeling de fenol. E nem as farmácias podem manipular fenol para os profissionais. Seja isso em ambiente clínico ou hospitalar. Ninguém pode fazer, por enquanto, tá bom? Então, colocado esse ponto fundamental, ninguém pode fazer fenol por enquanto, tudo bem? E aí nós temos, como você falou, a gente nunca para de ter novidades, né, na área da estética. E nós temos peelings que conseguem se comportarem como um peeling químico profundo, dependendo das características do próprio peeling, do próprio ácido em si, da técnica utilizada. E a gente tem trabalhado hoje no consultório e divulgado bastante um peeling, que é o peeling de Ata-Croton, não é isso, Pedro? Você até recebeu aí uma dúvida, né? Sim, o pessoal tem bastante essa dúvida, porque vê divulgações sobre esse Ata-Croton, mas sempre fica na dúvida, porque os resultados de fenol viam como era e tal, o Ata-Croton parece ser meio novo agora, então o pessoal tem essa dúvida. O Ata-Croton ele entrega resultados igual ao fenol, e o que é o Ata-Croton? Então vamos lá. O peeling de Ata também não é uma novidade na literatura médica, na literatura mundial sobre peelings químicos, né? Os primeiros estudos sobre peelings químicos aconteceram no século passado, lá por volta de 1816, 1812. Os primeiros estudos aí na Inglaterra, na Escócia. E o ATA foi um dos principais ácidos estudados desde lá de trás. Então não é algo novo. Então quando a gente fala do ATA, o ATA é ácido tricloroacético.
estamos falando de um ácido que é composto por 3 átomos de cloro mais um ácido acético unidos. E o mecanismo de ação desse ácido é tão intenso quanto o do fenol, desde que esteja na concentração adequada. Então, o peeling de ata tem essa versatilidade. Ele pode ser desde um peeling superficial, um peeling médio ou até um peeling profundo. E, à medida que as coisas foram tendo necessidade, né, de estudos sobre o ata, por conta da proibição do fenol, as indústrias farmacêuticas, as farmácias de manipulação, começaram a criar estratégias para potencializar o efeito do ata, conseguindo assim, então, entregar um resultado de um peeling profundo, equivalente ao fenol, sem ter as características tóxicas que o fenol tinha para o corpo humano. Então, isso é um fator super positivo do ata em relação ao fenol. Certo. E o pessoal também queria saber, tem alguma contraindicação o peeling de ata? Tá, vamos lá. Contraindicações. Quando a gente fala de contraindicações de peelings químicos, elas são relativas. Não existem muitas contraindicações absolutas. As principais contraindicações absolutas são pacientes com doenças na pele. Então, se o paciente tem, por exemplo, lúpus, psoríase, que são doenças inflamatórias da pele, né? Doenças autoimunes, doenças que estão inflamando a pele do paciente, não dá para a gente fazer um peeling químico. Eu sempre tenho a máxima para mim que estética é para pele saudável, para paciente saudável. Se ele está doente, tem já uma doença instalada, primeiro ele precisa cuidar dessa sua pele, dessa situação patológica, e quando ele atingir um estado de cura ou, né, da doença controlada, se houver indicação, a gente faz. Então, as contraindicações são pacientes que tenham doenças de pele. Então, aí a gente não faz o ata nem nenhum outro tipo de peeling químico, tá? A não ser que seja um peeling para curar a doença, e existem alguns peelings com essas indicações. Uma outra situação que existe uma contraindicação do peeling de ata são para pacientes, assim como o fenol, pacientes que têm um fototipo de pele mais alto. O que é fototipo mais alto? A quantidade de melanina que a pessoa tem na pele. Isso significa que pessoas mais morenas começam a ter uma maior predisposição para intercorrências. Que tipo de intercorrências? Manchas na pele. Então, assim, são intercorrências que dificilmente vão gerar algum prejuízo de saúde para o paciente, mas podem gerar um prejuízo estético. O paciente se olhar no espelho e ver que o rosto dele manchou. Então, isso não é legal, porque geralmente ele procura um peeling para resolver um problema estético e não trocar de problema. Então, às vezes ele tem já uma cicatriz instalada, tem muita ruga, muita flacidez e ele quer corrigir isso, ou até manchas. E aí a gente faz então um peeling profundo para zerar esses problemas ou suavizar esses problemas, dependendo do caso. Quando o paciente tem esse fototipo mais alto, às vezes ele tem mais de uma disfunção associada. Ele vai ter, por exemplo, a pele manchada, porque ele já produz muita melanina naturalmente. Então, a maioria das pessoas que tem melasma é fototipo 3 ou 4. É difícil achar uma pessoa que tem melasma no fototipo 1, que é uma pessoa ruiva, porque ela já é muito branca, ela já quase não produz melanina. Então, ela não tem disfunção suficiente ali para conseguir produzir uma mancha, nem para ela. Tá? E nesse cenário, então, aí começa a haver uma contraindicação. Se a pessoa já tem uma predisposição natural dela grande e a gente inflama a pele, como resposta de proteção do corpo, ele vai produzir mais melanina. E aí a gente pode intensificar a mancha desse paciente. Então, se o paciente é moreno ou paciente preto, aí não dá para a gente fazer o ata Croton, tá? Que é o nosso peeling profundo. A gente tem que fazer, então, uma sequência de peelings seriados, superficiais, com mais segurança, informar o paciente isso, falar, ó, por uma característica fisiológica da sua pele, a gente precisa respeitar as suas características, eu não posso ser muito forte, senão eu posso te entregar uma troca de problema. Você tinha uma coisa, eu vou te entregar um outro problema para a gente administrar. E aí não é legal. Então, nós vamos ter que fazer então várias sessões de peelings, seriados superficiais, para te entregar o resultado que você precisa. Isso pode ser o suficiente ou não, dependendo do tipo de pele, dos hábitos de vida e também da disfunção que eu vou tratar. Entendi. E aproveitando a brecha que você falou sobre resultados, então não tem como garantir um resultado para o paciente. Tem que ser analisado, porque depende de paciente para paciente, pele, tipo de cicatrizes, essas coisas, né? Exato. Isso, assim, é importantíssimo que todos os pacientes entendam de uma vez por todas para a sua própria segurança, tá? Se algum dia algum profissional da área da saúde te prometer um resultado, corra. Ele não sabe o que ele está falando e ele está muito mais preocupado em te vender do que em te propor um tratamento. Tratamentos estéticos são tratamentos e, como qualquer outro tratamento, nós não temos a certeza absoluta do desfecho de um tratamento. Nós temos expectativas, sabemos como o corpo se comporta sob determinadas circunstâncias, sob determinados fármacos, sob determinadas técnicas, mas o desfecho também depende muito do organismo do paciente, da sua biologia, da sua genética, dos seus hábitos de vida, de quanto ele toma de água, de como ele come, de como ele dorme. Então, é difícil de prever.
porque foge do que acontece dentro da clínica. Certo. E uma dúvida que chega bastante do pessoal, muita gente tem interesse, mas ver as fotos do procedimento em si, como fica após sair da clínica, ver que incha, dá bastante casca, enfim, o paciente tem medo. Ele é seguro ele fazer esse procedimento? Como que é o pós-procedimento? O que ele precisa ter de precaução? Tá. Essa é uma pergunta que ela pode ter duas respostas, né? É seguro? É seguro, mas todo procedimento estético tem riscos, tá? Então, eu gosto de falar isso para o paciente quando ele vai fazer a consulta de avaliação conosco, que se ele for retirar uma cutícula da sua unha, ele corre riscos. Desde uma hepatite, se o equipamento não estiver esterilizado, até uma sepse, dependendo da bactéria que tiver no equipamento e que vai entrar em contato com o sangue, pode contaminar o corpo do paciente. Então, se uma cutícula pode te dar desde uma hepatite a sepse, o ATA ou qualquer outro peeling ou qualquer outro procedimento não é diferente. Então, assim, procedimentos estéticos são seguros desde que feitos por um profissional habilitado por seu conselho de classe, um profissional treinado, que entenda o que está fazendo e que saiba gerenciar os riscos, tá? E quando eu digo de gerenciar os riscos, é entender o processo, a fisiologia, a bioquímica da coisa. Isso é importante, gente. É diferente de falar assim, porque inclusive, fazendo um adendo, eu não sou muito a favor da ideia de que quem fez a intercorrência tem que saber tratar. E vou explicar o porquê e vai fazer sentido para vocês. Se quem fizesse a intercorrência tivesse obrigação legal de tratar, a gente veria, por exemplo, um nutricionista tendo que prescrever remédios quando um restaurante que ele assina der uma disenteria no paciente. E não é isso que acontece. A gente teria que ver um tatuador prescrevendo um antibiótico se a tatuagem dele infeccionar. E não é isso que acontece. Então, o mesmo acontece dentro da estética. Se houver uma intercorrência, é ótimo se o profissional souber tratar. E se ele puder tratar. Porque às vezes o profissional sabe, mas às vezes ele não pode por lei tratar. Porque nós já temos delimitado quem pode fazer o quê na área da saúde. Sobre as intercorrências, eu acho que a mais comum e mais famosa são as hipercromias, que podem acontecer. Isso tanto por parte dos pacientes, que já sabem que isso pode acontecer, manchas, né, após o procedimento, quanto os profissionais que pretendem começar a se aventurar no mundo dos peelings químicos e têm medo que ocorram as hipercromias. Eu queria que você elucidasse para nós o que a gente pode fazer em relação a isso, se ocorrer, mesmo em fototipos baixos, se há como reverter. Tá. Então, assim, quando a gente fala de hipercromia são manchas, né? Hiper é muito, croma, cor. Então, muitas cores na pele do paciente, isso na literatura de hipercromia pós-inflamatória, já vem delimitado com o nome de HPI. HPI, hipercromia pós-inflamatória. E pode acontecer depois de qualquer procedimento estético. Pode ser um microagulhamento, uma radiofrequência, um peeling, um ultrassom microfocado. Qualquer procedimento que gere um processo inflamatório na pele pode desenvolver uma hipercromia. E todos os procedimentos estéticos inflamam. Todos esses que eu falei geram um dano por calor, um dano por perfuração, um dano por queimadura. Porque é assim que a pele consegue se regenerar. É assim que nós desencadeamos uma resposta de regeneração dos tecidos. Quando eu machuco ele, eu forço o corpo a entender. Esse tecido está machucado, eu tenho que regenerar ele. E aí vem uma pele nova. A hipercromia pós-inflamatória relacionada a um peeling profundo, como é o caso do Atacroton ou do fenol, ela está muito relacionada, eu não diria nem como uma intercorrência, Dr. Diogo. Eu diria que é mais como um efeito colateral. Por quê? É uma inflamação realmente muito forte, induzida. Então, nós criamos intencionalmente uma queimadura de 2º grau no rosto do paciente. Só que de uma forma controlada. Então, eu fiz controladamente num ambiente clínico limpo, de forma asséptica, né, higienizada, sem risco de infecção, protegendo a pele do paciente. Então, tudo isso é esperado que aconteça de uma forma controlada e, por ser de forma controlada, eu consigo gerenciar o pós-peeling desse paciente. Esse gerenciamento do pós-peeling ele é feito com prescrição de fármacos tópicos e via oral que vão despigmentar a pele e clarear a pele de dentro para fora e de fora para dentro, dentro de um período médio aí de 30, 60 até 90 dias. Isso vai demorar de acordo com o tempo, o tamanho da mancha, a intensidade da mancha, a cor da pele do paciente e os hábitos de vida do paciente. Então, eu falo para o paciente, você tem que passar protetor solar 4 vezes ao dia e não se expor ao sol. Se ele passar só 3 vezes o protetor, ele vai ainda continuar tendo um pouco de estímulo de sol. E a pele produz melanina no sol. Então vai demorar um pouco mais a mancha dele a retornar à cor natural da pele.
e vice-versa. Então, existem variáveis que, de novo, fogem do controle do profissional e o paciente tem que ser colaborativo. Mas a própria literatura é bem taxativa para a gente em relação a isso e ela afirma que as hipercromias pós-inflamatórias são, em 95% dos casos, reversíveis. Tá? O que pode acontecer é que muitas vezes o paciente tinha uma predisposição já genética para ter um melasma e ele não tinha tido o gatilho do melasma. Qual que é o gatilho? O sol, a queimadura, a exposição. Quando ele faz o peeling de ata profundo, ele teve o gatilho e aí ele pode acordar esses genes e desenvolver um melasma. E aí, o melasma não tem cura, mas já era uma predisposição dele. Então não é que o peeling fez ele ter uma mancha definitiva. Ele já ia ter e só não tinha tido o gatilho. E esse gatilho podia acontecer na semana seguinte, sem ter feito o peeling, quando ele tomasse sol, fosse para a piscina, se a mulher engravidasse ou qualquer outra exposição que ativasse os gatilhos genéticos dele de desenvolver o melasma daquele ponto para frente da vida dele. Certo. E, doutor, mais uma questão. Na pré-avaliação, antes do procedimento, você consegue dizer para o paciente quantas sessões ele vai precisar ou o ato se faz só uma sessão? Como é que funciona? O atacróton, eu estou falando atacróton, gente, porque assim, a gente tem o peeling de ata, puramente, onde ele vai de superficial, médio ou até profundo, e tem o ata potencializado com o óleo de cróton. O óleo de cróton é uma molécula, tá? Que ela era associada ao peeling de fenol justamente para potencializar o fenol. Então, o óleo de cróton é uma substância oleosa e substâncias oleosas têm muita afinidade com a pele humana. E por ter essa afinidade com a pele, a gente consegue fazer com que os produtos, os princípios ativos, sejam carreados mais fundos na pele. É o que acontece, por exemplo, na farmácia, na cosmetologia, quando nós criamos produtos que são nano-encapsulados. O que são nano-encapsulados? Então, o princípio ativo está envolto numa molécula oleosa que vai carrear o produto mais fundo na pele. Então, o óleo de cróton dá mais ou menos esse efeito pro ata, tá? Me perdi na sua pergunta, desculpa. Comecei a falar sobre outra coisa. A questão se você sabe avaliar antes do procedimento se é Tá, necessário mais correto. sessões. Então, assim, dependendo da indicação do paciente, pode ser que sim, seja necessário mais de uma sessão, tá? E isso já era, inclusive, no fenol também era assim, Pedro. Então, quando o paciente tem, por exemplo, rugas. Rugas são uma disfunção natural da nossa pele, faz parte da nossa fisiologia, o envelhecimento. E mais dia ou menos dia, o colágeno vai diminuir a quantidade na pele. E devido às contrações musculares e as trincas que aconteceram no tecido da pele, elas aparecerão. Então, isso é fisiológico. Se é fisiológico, é mais simples de corrigir do que quando há uma patologia instalada, como, por exemplo, a acne. Então, quando um paciente tem acne e fica com sequelas de acne, que são as cicatrizes, é mais difícil de, com uma sessão, você obter um resultado que seja expressivo ou que atinja a expectativa do paciente. Às vezes o resultado é até expressivo, principalmente para o profissional, porque nós, enquanto profissionais, entendemos o desafio que é tratar sequelas de acne, cicatrizes. Mas o paciente, para ele, isso é uma dor tão grande que às vezes ele tem uma expectativa alta demais. E aí o bom profissional da área da saúde tem que saber, inclusive, direcionar o paciente e alinhar essa expectativa com ele, para o paciente não se frustrar e não ficar frustrado com o profissional. Então, o alinhamento de expectativas é fundamental. Pensando nesse aspecto, como eu estava falando, então rugas são mais fáceis de tratar. Muitas vezes as rugas a gente consegue uma melhora aí de quase que 100%. Mas, de novo, a gente nunca pode afirmar 100% de garantia na área da saúde. Nós sabemos qual é a média de desempenho e ela é excelente para rugas. Já para cicatrizes de acne, não tem um desempenho tão bom, porque a cicatriz está associada com fibrose, está associada com uma oxigenação no local da fibrose deficiente, diferente da área que não tem a fibrose. Então, consequentemente, a regeneração de tecido ali não é tão boa quanto as áreas saudáveis. Então, às vezes, a gente precisa de uma segunda sessão ou até mesmo associar técnicas. Fazer uma subincisão. Subincisão é você colocar uma cânula na área onde existe a cicatriz e romper as fibras intencionalmente, porque assim você facilita que o colágeno novo que seja criado sem esse processo fibrótico embaixo. Então, isso facilita também. Então, cada caso é um caso, tem que passar por uma consulta para a gente poder avaliar o grau de dificuldade, e o grau de dificuldade direciona não somente o tempo, quantas sessões, como até mesmo o valor do procedimento. Então, se é um procedimento mais arriscado para mim e para o paciente, talvez tenha um custo mais elevado. Se é um procedimento mais simples, talvez tenha um desconto. Então, tudo isso tem que ser feito uma consulta mesmo,
para a gente poder entender. Cada caso é único e merece uma avaliação individual. Eu acho legal a gente avisar também que os peelings químicos profundos, eles exigem um acompanhamento após, né, o procedimento diário. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como eu falei anteriormente, né, um peeling químico profundo é uma queimadura de 2º grau. Quando essa queimadura, por exemplo, ela é descontrolada, talvez o paciente necessite até de uma internação, porque ele corre risco de desidratação, de infecção de pele, uma infecção bacteriana ou herpética, uma infecção viral. E quando a gente está fazendo isso de uma forma controlada, a gente tem esse controle justamente porque a gente dá esse acompanhamento desde o antes, onde a gente faz uma correta avaliação, uma correta consulta, entendemos o histórico médico desse paciente. Então, uma das perguntas que, por exemplo, tem na ficha de anamnese do paciente é: você tem histórico de herpes labial? Se o paciente falar que tem, ele tem que ser orientado. Então, os riscos dele ter um quadro de herpes muito grande durante o peeling existe. Tá? E aí, nesse cenário, o paciente então deve fazer um ciclo preventivo de aciclovir, valaciclovir, algum antirretroviral para tentar inibir a explosão de herpes no rosto dele. Tiago, nunca tive herpes. Mesmo assim, a gente vai fazer um ciclo de aciclovir de forma profilática, porque a maioria das pessoas é portadora do vírus da herpes, mesmo que ele esteja assintomático. E aí o que a gente não quer é correr o risco de descobrir isso num momento onde o rosto do paciente está precisando de regeneração, está se recuperando, então não é a hora dele ter um quadro de herpes, principalmente o primeiro, e geralmente o primeiro é um dos piores, né? Que é onde o paciente vai ter a primeira explosão de vesículas na sua pele. E aí, então isso é no antes, né? E aí durante o procedimento, o paciente também é super bem atendido na clínica e bem direcionado em relação a isso. Ele vai ter suporte farmacológico, ele vai ter suporte medicamentoso, suporte profissional, que sabe de suporte básico de vida. Então, nem que precisasse, tá? Para o peeling de ata a gente não precisa, mas nós sabemos e oferecemos para o paciente tudo isso. No pós-peeling, é a mesma coisa. Nós criamos um grupo no WhatsApp com o paciente. Isso ocorre justamente porque nós atendemos muitos pacientes que não são da nossa região, não são do estado de São Paulo, de Ribeirão Preto. Então, já fizemos o peeling de ata croton, por exemplo, numa paciente do Rio de Janeiro, que é uma cidade super quente e difícil, né, de gerenciar tudo ali. As pessoas têm muito hábito da praia, do sol, enfim, de exposição do corpo ao sol para ficar bronzeado. E ela estava ciente de tudo certinho, seguiu as orientações e o resultado foi fantástico. Né? A paciente chamada Daniela, uma fofa. Espero que ela veja o vídeo e se lembre que a gente lembrou dela com carinho. No caso da Daniela, o que a gente fez então para conseguir acompanhar? É o que a gente faz de padrão em todos os nossos atendimentos. Nós acompanhamos esse paciente diariamente solicitando fotos e vídeos. Eu quero ver a pele dele dia após dia como está a evolução. Da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, no dia seguinte a hora que ele passou os produtos que eu indico. Se eu falo para o paciente, se você sentir dor, queimação, coceira, qualquer coisa, tem que me avisar, porque a gente consegue medicar o paciente à distância. Hoje em dia existe receita digital, a gente encaminha isso para onde o paciente precisar, ele vai com a receita digital na farmácia e compra o medicamento adequado. Então é bem tranquilo desde que o paciente seja colaborativo. Converse, mande foto, mande vídeo. O que o paciente não pode é passar por tudo sozinho, se automedicar jamais. E em relação a isso, aí eu já puxo a orelha de um outro paciente meu que está em curso, que se automedicou, né, e nós demos uma bronca nele. Não pode, ele precisa de orientação. Alguns remédios interagem entre si e podem gerar efeitos colaterais que a gente não quer, tá? Então não façam isso. Acho que ficou bem explicado para todo mundo, né, o que é o ATA. Então, é uma alternativa ao peeling de fenol, que entrega um resultado muito igual, muito semelhante. Também é um peeling profundo, e por ser um peeling profundo, que é a principal característica desse estilo de tratamento, que era o fenol, o resultado também é semelhante. No final, a gente vai colocar umas fotos de dia da aplicação, evolução do tratamento e resultado final, para vocês poderem comparar tanto um de um fenol como o do Ata croton, para vocês verem que realmente é muito semelhante, tá? Desde o tratamento, como é feito pós, a evolução e até o resultado. Bom, queria falar agora sobre outros procedimentos que a gente faz no consultório. Quero lembrar que o verão está chegando e as pessoas se preocupam muito com a estética corporal. E vale lembrar, né, Tiago, que mesmo na face, alguns procedimentos não têm efeito imediato. Então, por exemplo, os próprios bioestimuladores de colágeno demoram aí uns 2, 3 meses para ter esse estímulo do colágeno, né? Sim. Então, é importante lembrar para o pessoal que está nos assistindo que eles comecem agora, né, a se cuidar. Se eles querem ficar mais bonito no ano novo, nas festividades que ocorrem, é muito comum que as pessoas procurem os procedimentos para o final do ano.
Então, os bioestimuladores são procedimentos muito bem-vindos para dar um resultado mais elegante, discreto, né? E que conseguem também fazer com que a pele fique com um tônus mais bonito, mais viço, mais firme, menos flácida, enfim. Você gosta de qual bioestimulador? Tem alguma diferença entre eles? Fala pra gente. Existem várias diferenças, né, entre os diversos bioestimuladores que tem no mercado. Hoje, se a gente pudesse citar os principais, eu diria que os principais são os à base de hidroxiapatita de cálcio, que é um mineral que nós temos no nosso corpo, principalmente no esmalte dentário, e que a indústria descobriu que esse produto, quando injetado na pele, quando injetado em derme, faz um estímulo de colágeno muito grande. É mais ou menos como se a sua pele entendesse que aquele mineral não tinha que estar ali, e aí ela desencadeia, que a gente chama de cascata inflamatória, para fazer a remoção daquele produto. Então vai atrair um monte de células ali para poder gerar colágeno ali em volta e proteger aquela região, vamos falar assim, tá? E com isso a gente vai ter então uma pele que vai produzir colágeno. O colágeno é a fibra que dá a sustentação da pele. Então, se eu vou ter essa fibra sendo criada novamente, as coisas voltam a ficar no local, voltam a ficar bonitinhas. Lembrando que quando a gente fala de bioestimulador de colágeno, bioestimuladores de forma geral não preenchem, tá? Então você que tem medo de fazer um procedimento e falar, não quero ficar com cara de fofão, ficar inchada, minha bochecha, já tenho a bochecha grande. O bioestimulador não faz isso, tá? No primeiro dia o paciente fica até levemente inchadinho, porque a gente fura o paciente, né? Utiliza uma cânula, um dispositivo para poder colocar o medicamento na pele. Mas isso dura as primeiras 24 horas, depois isso evolui e o paciente volta a ter o rosto normal. Até no meu Instagram tem vídeo, tem um destaque no feed chamado Bioestimuladores, onde eu mostro eu mesmo aplicando o bioestimulador em mim, para vocês verem que o procedimento é simples, é seguro e tem o pós-imediato. Então dá para ver que não muda o rosto. Vocês veem o meu antes e o meu depois e está exatamente igual. E vocês viram eu aplicando o produto. Então é bem tranquilo, tá? Não gera alterações no rosto de forma imediata. Então ele vai gerar um estímulo de colágeno a longo prazo. E muitas vezes, dependendo do caso, precisa de mais de uma sessão para atingir a expectativa do paciente, tá? Então, se é um paciente mais velho, na faixa aí dos seus, por exemplo, 70 anos, por exemplo, talvez a gente precise de 2 ou 3 sessões ao longo do ano para ter um estímulo de colágeno adequado. Uma sessão só ajuda? Ajuda, mas é um resultado, vamos falar assim, relativamente pobre. O ideal seria fazer 2 ou 3 sessões para alcançar um objetivo bom. Um outro princípio ativo muito bom, que a gente gosta muito, todos os profissionais, é o ácido polilático, que é o princípio ativo de uma marca conhecida com o nome comercial de Sculptra. Então, o Sculptra é um bioestimulador líquido também, que também não é feito para volumizar a face. No dia fica inchadinho também, depois evolui e volta normal. E tem um estímulo de colágeno também fantástico. Vai durar. Todos os bioestimuladores duram em média aí uns 2 anos de estímulo de colágeno, tá? Alguns mais, outros menos, mas é uma média de 2 anos. E tem uma pergunta para você, Dr. Diogo, que o pessoal tem bastante curiosidade também sobre como funciona a lipo de papada. Se é um procedimento tranquilo, como que é o pós, porque fala lipo de papada, o pessoal já vem lipoaspiração na cabeça, vem tudo aquele medo e tal, de cirurgia e tudo mais. E o pessoal também fica se perguntando, volta essa gordura da papada? A gordura, ela é teimosa, ela sempre pode voltar. Eu costumo falar assim, mas a lipoaspiração que nós fazemos é a técnica mais avançada que existe para remoção dessa gordura. Então não tem como o paciente alegar, por exemplo, que não tirou a gordura, porque nós literalmente visualizamos a gordura saindo, né, durante a cirurgia. Você até já viu, me acompanhou? Sim. Aham. Passou um pouco mal? Passou um pouco mal. Teve medo? Teve medo, né, Thiago? Quase desmaiei. Quase desmaiou de ver a gordura. Mas, assim, é um procedimento simples, na verdade. Embora seja uma cirurgia que exija os exames, que não possa ser feito em qualquer paciente. Nem por qualquer profissional. Tem que ser um paciente elegível, né? Então, ele tem que estar com os exames em dia, enfim. É uma cirurgia feita em âmbito clínico mesmo, em consultório, não precisa de internação em hospital, nada disso. O paciente tem que seguir as orientações prévias e principalmente o pós-cirúrgico é muito importante, então ele tem que usar uma faixa compressiva facial, que é uma faixa que vai, como o próprio nome diz, comprimir a local que foi realizada a lipoaspiração, realizar as drenagens linfáticas por pelo menos... A gente fala 2 sessões por semana durante o mês, dá umas 8 sessões. E o resultado é incrível. Sim, a gente consegue, tendo esse paciente ideal, né, que não pode ser feito em qualquer paciente,
o resultado é incrível. Se o paciente for colaborativo também, a gente não precisa falar para o paciente perder peso. Tipo assim, faça uma dieta hipocalórica, né? Não precisa. Ele tem pelo menos que manter a dieta comum dele. Não aumentar a ingesta calórica, porque se ele ganhar peso, aí sim a gordura tende a voltar. Assim como uma lipoaspiração de abdômen, né? Sim. Como qualquer lipo do corpo, né? A gordura sempre pode voltar dependendo dos hábitos do paciente. Mas vamos até colocar aqui na edição, né, Thiago, o resultado da Luciana, que é uma paciente que queria ter um contorno mais bonitinho, e nós conseguimos fazer esse contorno. A cirurgia, como eu disse, é feita em consultório mesmo, com sedação consciente muitas vezes. A gente utiliza essa técnica, que é uma sedação na qual o paciente fica inalando um gás, que é o óxido nitroso. O paciente fica mais relaxado e tende a sentir menos dor. Então, é como se o limiar de dor mudasse, né? Sente ainda um pouquinho? Sente, mas ela sente menos do que se estivesse sem a sedação. Então, é um aparato que nós temos no consultório, que a gente utiliza bastante, né, Thiago? Sedação consciente. E a lipoaspiração é um dos procedimentos preferidos meus, assim, do consultório, porque a gente vê um resultado realmente favorável. Sobre a sedação, não, sobre a lipo de papada, um outro ponto interessante que a gente pode falar sobre esse tipo de tratamento é que existe uma gama grande de tratamentos que prometem, né, a redução de gordura localizada. Sejam as famosas enzimas lipolíticas, que na verdade não são enzimas, né, elas não estão catalisando nada, elas estão auxiliando aí a criar um processo inflamatório na membrana do adipócito de forma que ele consiga extravasar o seu conteúdo para o metabolismo do paciente, para o paciente catalisar ali sim um estresse oxidativo, fazer uma atividade física e utilizar isso como reserva energética para o seu gasto calórico. Então, quando a gente fala de... Quando a gente fala... Tem alguém cantando. Quando a gente fala de enzimas, as enzimas lipolíticas, elas não são enzimas, tá? E elas auxiliam na redução de gordura localizada, mas elas não auxiliam em processo de emagrecimento e elas têm suas limitações enquanto técnica, como qualquer outra técnica. Então, alguns pacientes que tenham pouca gordura na região submentaneana, na região cervical, podem se fazer uso dessa técnica? Podem, mas a lipo de papada é uma alternativa muito mais precisa, definitiva, porque a gente vai aspirar a gordura e o paciente só vai ganhar gordura novamente se ele ganhar peso. Caso contrário, vai se manter daquela forma, tá? Isso é importante citar e frisar isso. Sobre a sedação consciente com óxido nitroso, gente, é uma técnica fantástica. Depois que nós colocamos isso no consultório, a adesão dos pacientes aos tratamentos que a gente propõe ficou muito maior, porque o paciente consegue fazer o tratamento com muito mais conforto. Então, se o paciente era nervoso, estava tenso, a gente consegue abaixar o limiar sensorial de dor do paciente. O paciente relaxa, deixa de ter medo. E somado com as técnicas anestésicas habituais que a gente já utilizava, seja na odontologia ou nos procedimentos estéticos, aí o paciente fica muito confortável. Então fica muito tranquilo fazer qualquer tipo de procedimento com a sedação consciente com óxido nitroso. E ainda nesse mérito, né, o óxido nitroso não tem contraindicação para a grande maioria do público. A gente só tem uma contraindicação, que são pacientes que tenham problemas nos seios, né, da face. Então o paciente tem a sinusite, esse tipo de inflamação nos seios da face. Aí ele não é interessante fazer, porque o gás vai ocupar essa região e o processo não vai funcionar da forma adequada. Tirando isso, dá para fazer em praticamente todo mundo. Grávidas a gente também não faz, mas no restante todo mundo. Fala um pouco mais disso sobre o óxido nitroso. É uma técnica que eu gosto muito de utilizar. Você sabe, eu sinto muita dor. Em qualquer procedimento eu tenho limiar de dor baixo, então eu sinto muita dor nos procedimentos. E quando eu fiz esse curso, essa habilitação para poder utilizar esse aparelho, essa sedação, eu fui um pouco pensando em mim também. E eu senti muito a diferença quando eu utilizei em mim pela primeira vez, enquanto eu senti mais conforto mesmo. A gente fica mais relaxado. Tem paciente que tem crise de riso, até a gente pode colocar os vídeos aqui para eles verem. E é uma diferença que nós temos, é um diferencial que nós temos no consultório hoje. Não é todo profissional que pode utilizar também, a gente tem que fazer um curso de habilitação para poder utilizar com segurança no paciente. E, como você disse, as contraindicações são muito baixas, então apenas quem tem algum problema nos seios faciais ou algum tipo de labirintite, mas mesmo assim não é nada que vá ocorrer de grave com esse paciente, né? No exterior a gente sabe que eles usam até em ambulância
Isso, porque quando eles vão pegar uma pessoa que está acidentada na rua, no trajeto da rua até o hospital, eles utilizam para trazer um conforto para o paciente, para ele sentindo menos dor, enfim. Pacientes que são ansiosos, pacientes que têm medo, que têm a síndrome do jaleco branco também na odontologia, a gente utiliza em crianças, na odontopediatria, criança tende a ter mais medo de dentistas. Doutor, Endodontia, né? eu vejo muita gente questionar falando que tem medo. Tipo, tem medo de entrar, de ser sedado e não voltar ao normal, mesmo medo que as pessoas tenham fazer uma endoscopia. Quando você usa esse gás, ele passa rápido, ele demora, Ele o passa. efeito? Ele não é metabolizado pelo organismo, então esse é um diferencial dele. Ele não passa por fígado, rins, nada disso. Do jeito que ele entra, ele ocupa os seios da face e ele sai depois. Então, depois que a gente fala, depois de uns 3 minutinhos que a pessoa deixou de usar, deixou de inalar o gás, ela já volta totalmente ao normal. Pode dirigir, enfim, volta totalmente à normalidade. Isso é muito bom também, traz uma segurança a mais, né, para o paciente. E sim, ele vai voltar ao normal, ele não vai ficar em Nárnia para sempre. O efeito da sedação consciente com óxido nitroso, para traçar uma analogia para o paciente que nunca fez e está ouvindo aqui nosso podcast, eu falo que é mais ou menos como se o paciente tivesse tomado 2 ou 3 caipirinhas. Então você vai ficar leve, contente, com vontade de rir, vai perder o medo de estar ali. É literalmente como você relaxa. Você perde as suas defesas cerebrais, você abaixa seus escudos e se entrega e fica satisfeito. A pessoa fica comunicativa, quer rir, quer conversar. O limiar da dor aumenta, então o paciente vai sentir menos dor, a tolerância dela à dor aumenta, mas mesmo assim a gente ainda faz as anestesias habituais, dependendo do procedimento de como deve ser feito. Para alguns procedimentos, como por exemplo toxina botulínica, a gente pode fazer a aplicação somente do óxido nitroso e ela já tem um excelente resultado de sedação, o paciente provavelmente não vai sentir dor. Tá? E se sentir, ele vai falar, senti uma picadinha só, mas nem doeu. Ele vai falar mais ou menos assim. Nós fizemos a sedação consciente quando fomos aplicar a toxina no Pedro. Pedro, explica pra gente o que você sentiu. Qual foi a sua experiência com o óxido nitroso? Eu acho que a experiência é inexplicável. Todo mundo deveria passar um dia, pelo menos, uns 5 minutinhos com óxido nitroso. Tipo assim, gente, é surreal. Você não sente nada, tipo assim... Eu sentia, literalmente, tem até um vídeo postado no Insta deles, parece que você tá na nuvem. Você tá nas nuvens, você não sente nada, você fica leve. Você até... Eu não vou mentir, você sente a dor, como o Di falou, só que você não consegue focar na dor, porque a sensação que você tá de relaxamento é tão boa que distrai seu cérebro, sabe? Você tá sentindo ali, só que o seu relaxamento é muito maior. Tipo assim, é inexplicável. Eu acho que toda clínica deveria ter um óxido nitroso. É surreal o efeito. Aproveitando o gancho dele, nem toda clínica tem óxido nitroso, então se você tem ansiedade, medo, não gosta de sentir dor, nos procure, marque sua consulta, marque sua avaliação, seja para procedimentos estéticos ou odontológicos. Temos profissionais habilitados a trabalhar com óxido nitroso na clínica e você vai ter muito conforto com a gente. Então vamos falar um pouco sobre cursos agora, né? Como as pessoas que já nos seguem sabem, eu sou professor universitário, assim como o Dr. Diogo. Damos aula nas maiores instituições do país com foco em harmonização facial, em procedimentos estéticos para face, para médicos, biomédicos, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, toda a gama de profissionais da área da saúde habilitados a trabalhar com harmonização. E pensando nesse público que nos segue, que busca os nossos procedimentos e querem aprender com a gente, nós criamos um curso de peelings químicos focados para quem está começando, né, de aprender os peelings químicos. Então nós vamos literalmente pegar na mão do profissional recém-habilitado que quer aprender a técnica e vamos ensinar os cuidados de pele, fisiologia da pele, como que funciona a parte bioquímica da pele, a fisiologia, a histologia da pele, como que tudo isso interage com os ácidos, o preparo de pele, as indicações, contraindicações, as intercorrências, como que trata se der mancha, se não der mancha, se der uma cicatriz, se der uma queloide. Então todas as possíveis intercorrências, vamos pegar na mão e vamos ensinar a fazer. É muito comum que os alunos queiram já começar fazendo um peeling profundo de cara. Né? Eles querem aprender a técnica que a gente posta mais no nosso Instagram e tudo mais. Porém, vale ressaltar que é curva de aprendizado. Curva de aprendizado. Fugiu a palavra aqui. Mas a curva de aprendizado deve ser respeitada, né? Então, o aluno tem que começar primeiro
aprendendo sobre anatomofisiologia de pele, como que se comportam as células em cada camada da epiderme, da derme, porque isso vai ter uma relação depois com os peelings que ele vai aprender. Os peelings muito superficiais, médios, para depois começar a fazer os peelings químicos profundos. O que ocorre quando um aluno nosso já quer fazer logo de cara um peeling químico profundo é que ele vai se deparar com intercorrências que depois ele não saberá solucionar por si só. Então, a gente preza muito por essa questão da curva de aprendizado para os nossos alunos. Tem que ter responsabilidade, né? Não somente com o profissional, mas com o paciente que o profissional vai atender, que indiretamente está sendo atendido por mim. Vamos falar assim, indiretamente, né? Porque eu ensinei aquela pessoa a fazer aquele procedimento. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse acompanhamento de seguir de perto essa curva de aprendizado. Nós não queremos que aconteça como aconteceu no passado, né? Com aquela pessoa lá que fez o peeling químico e deu errado, que deu na mídia, na pessoa que fez o fenol e deu errado. Ela fez porque ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não teve um acompanhamento, e não estou nem falando mal da pessoa que vendeu o curso para ela, porque foi um curso online, a pessoa nem conhecia ela. Mas enfim, então a gente quer se privar se cercear e se cercar dessa segurança de que daremos o total acompanhamento para esse profissional, que ele vai ter um período, uma curva de aprendizado que ele vai praticar com a gente. Se fizermos o curso no formato presencial, né, vamos fazer ele no formato presencial. E vale ressaltar que a gente só vai ministrar o curso para profissionais que estejam liberados pelos seus conselhos, habilitados pelos seus conselhos. Sim. Diferente do que a moça fez, né? Da questão que você está falando aí. Uhum. A profissional que não era nem profissional formada fez um curso online. Mesma coisa que qualquer pessoa que não é formada em nada da área da saúde resolvesse fazer um curso. No nosso caso, não. A gente vai vender um curso apenas para profissionais habilitados pelos seus conselhos de classe. Exatamente. Pessoal, então é o seguinte, novembro está chegando e com esse mês, a gente lembra da Black Friday, né? É comum que os consultórios façam condições especiais, tá? E a gente quer convidar vocês para que vocês entrem em contato conosco para descobrir as condições que nós estaremos tendo, né? Nós teremos o nosso consultório, né, Thiago? Exato. Então, entre em contato conosco. Nosso telefone estará detalhado aqui no rodapé do vídeo. Temos nosso Instagram também. Entre em contato, passaremos a nossa consulta para vocês, como funciona. Para todo procedimento tem que fazer a consulta, a gente não tem como fugir disso, isso é importante. E é isso que vai garantir o sucesso do seu tratamento. É te enxergar como uma pessoa única que precisa ter a necessidade dela atendida com as características da pele dela. Então, como já diria sua mãe, você não é todo mundo. Então, não dá para fazer o que se faz em qualquer um em você. A gente tem que te avaliar, tem que passar por uma consulta e, com base nisso, estabeleceremos um plano de tratamento e vai ter um precinho camarada de Black Friday. Só para, antes de finalizar, perguntar aqui para o Pedro. Faz um mês que você está com a gente, mais ou menos? Faz um mês e meio, quase já. Qual procedimento você gostou mais até agora? Que você está vendo lá no consultório, falando, esse aqui eu gostei. Pra mim, que eu sempre entrei lá e, tipo, até comentei com eles, eu sempre entrei com receios do procedimento e querendo entender um pouco mais como faz, porque na minha cabeça o preenchimento nunca conseguiu cair a ficha como funcionava, porque eles injetam um gel ali, né, um líquido mais viscoso, só que eles conseguem moldar para ficar perfeito, sabe? Tipo, você vai fazer uma região de mandíbula, fica retinho, e não fazia sentido na minha cabeça, entendeu? Aí eu fui acompanhando os doutores fazendo os procedimentos e tudo mais, e fui entendendo mais, tipo assim, como depende 100% da mão do profissional que tá fazendo, entendeu? Vejo muitas pessoas falando assim, eu já fiz boca, fiz queixo, mandíbula, não gostei, nunca mais faço, mas assim, gente, depende muito do profissional, entendeu? E depende muito do que você passa pro profissional também, porque não adianta você chegar no consultório e falar, nossa, o que você acha que eu posso fazer aqui? Entendeu? Não, tem que ser algo que você mesmo queira melhorar em você, entendeu? Porque tem profissionais que gostam de bocão, tem uns que gostam, por exemplo, de uma boca mais natural, tem uns que gostam de uma mandíbula bem definida, outros uma coisa mais natural. Então, assim, tudo depende do que você procura, entendeu? Ele pode sim te dar uma auxiliada, uma guiada, falar, se você fizer isso daqui, ajudaria a melhorar, talvez, mas assim, tudo começa por você, entendeu? Então, estando fazendo esse tempo de estágio que eu tô lá,
me ajudou bastante a aprender isso, entendeu? Porque eu até comentei com eles quando eu comecei estágio lá, que eu já queria fazer o procedimento, já que eu já ia fazer antes de começar o estágio. Realmente eu ia chegar neles e falar, olha, o que dá para poder melhorar na minha aparência? Só que eles realmente falaram pra mim, tipo, isso me fez cair a ficha que realmente é eu que tenho que saber o que eu quero melhorar na aparência, entendeu? Então essas questões de dia a dia lá faz você aprender em termos de, tipo assim, se caso aconteça alguma coisa, uma intercorrência, nunca aconteceu nesse período que eu estive lá, mas caso aconteça, o que eu posso fazer, entendeu? Meios que devem ser tomados, qual o melhor para isso e para aquilo. Mas assim, para mim o melhor procedimento, igual respondendo a pergunta do Gi, é o preenchimento, entendeu? É surreal quantas coisas o ácido hialurônico consegue fazer no rosto, entendeu? Porque a gente vê muito só lábio, rinomodelação e mandíbula, só isso. Mas não, tem vários métodos de aplicação dele, vários locais que pode corrigir coisas que você acha que só fazendo uma cirurgia ou só indo para um procedimento alternativo, mas que ele consegue sim resolver, entendeu? Então, pra mim, ele é o reizinho da casa, é o ácido hialurônico. Não, é incrível, mas é imediato, né? Sim, já imediato. O nariz já pessoa... empina na hora, a mandíbula já sai na hora. Sim, a pessoa quer sair pro final de semana, já quer ir na sexta, fazer já sair perfeita já no dia mesmo. É incrível mesmo. E só para fechar a explicação do Pedro, uma coisa muito legal do ácido hialurônico é que é reversível. Então vamos supor que você faça e que você não teve o cuidado que nós temos na nossa clínica de perguntar para o paciente o que ele quer, o que ele gosta, o que ele quer mudar nele. Você foi em um profissional e falou, quero fazer boca. Ele não te perguntou nada e foi e fez a boca que ele achou que ia ficar bom em você. Você se olhou no espelho e detestou a boca, não gostou do resultado. A gente consegue reverter esse resultado de forma imediata e praticamente instantânea. Então você vai procurar esse mesmo profissional ou venha fazer com a gente. Existe uma enzima chamada hialuronidase que nós vamos injetar na região onde está o ácido hialurônico e ela dissolve totalmente o ácido hialurônico em questão de minutos. Então é totalmente reversível. Isso traz segurança, previsibilidade e reversibilidade é fundamental quando a gente está falando de algo injetável. Nunca façam nada que seja definitivo no rosto de vocês. Então nós temos alguns produtos no mercado que são homologados, até tem registro, como por exemplo o PMMA, né, que é um assunto polêmico, polimetilmetacrilato, que são microesferas plásticas injetáveis para se fazer sob determinadas circunstâncias por determinados profissionais em pequenas áreas. Isso é o que vem escrito no rótulo do produto pelos próprios fabricantes e pela Anvisa. E nós vemos diversos profissionais fazendo uso desse produto tão delicado, perigoso se mal executado, de forma muito indeliberada em qualquer área do corpo, fazendo bumbum, preenchimento de glúteo, em grandes quantidades, saindo do que diz a indicação do rótulo. O ácido hialurônico não tem isso. Tá? Então, sempre questione, é ácido hialurônico? Deixa eu ver a caixinha, deixa eu ver o rótulo, deixa eu ver o código de rastreabilidade do produto. Que dia que você comprou? Qual que é o lote? Isso vai te trazer segurança, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato conosco, vai ser um prazer ajudar vocês. É isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até, pessoal. Até, tchau, tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.